Olá, olá, saudações, sejam bem-vindos para mais uma edição do Boa Tarde Produtor aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. Sim, eu, Hugo Ataíde, juntamente com Dares Dias, estamos de volta durante esta semana, cobrindo os destaques, tudo que melhor rola aqui na Tecno Show Comigo 2026. Hoje, feira, vamos abordar os novos caminhos logísticos para o agro, como o Porto do Açu pode ampliar a competitividade aqui no Centro-Oeste. Para esse papo, nós estamos recebendo aqui presencialmente aqui no pavilhão de imprensa da Tecno Show Comigo, Eugênio Figueiredo, que é CEO do Porto do Açu, e também o doutor Douglas Paranaíba, economista, doutor em agronegócio e coordenador do Polo de Referência Nacional em Agronegócio do Sebrae. Então fique conosco, temos um tema bem relevante que com certeza vai agregar para o ecossistema do agro. Olha, agradecer a sua audiência aqui na frequência local 100.9 Rio Verde FM, a Rádio do Agro. Você que tem nos dado carona nos seus veículos, né, ao longo aí do percurso da Tecno Show, dentro da cidade. Fico muito feliz que você esteja nos carregando com você. Saiba que além da frequência local do seu rádio 100.9, a gente também está transmitindo através da internet, através do aplicativo Rio Verde FM, que você baixa e instala no seu smartphone. E assim consegue acompanhar a gente de qualquer lugar do Brasil e do mundo com conexão com a internet. O site institucional da Rio Verde FM, você dá o play e consegue acompanhar o que está acontecendo no rádio nesse momento. Agora, se você quer, além de nos ouvir, nos ver também, o seu lugar é lá no nosso canal no YouTube. Então, muito simples, vai lá no YouTube, digita na barra de busca Rio Verde FM, o primeiro resultado já vai ser o nosso canal. Você vai clicar em cima, vai verificar se você está inscrito. Inscreva-se, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, nenhuma novidade dos conteúdos que nós fazemos na Rio Verde FM, sobretudo no programa Boa Tarde Produtor. E através desta transmissão simultânea ao rádio que está acontecendo agora lá no YouTube, que você pode fazer parte aqui da nossa bancada, da nossa tribuna, hoje de maneira mais informal. Você que está nos acompanhando no YouTube está vendo que a gente está aqui nas poltronas, né? Deixando o seu comentário, a sua crítica, o seu elogio, a sua sugestão de pauta aqui para o Boa Tarde Produtor. Nosso WhatsApp, você também consegue interagir conosco, 649-9949-1009. Por fim, não menos importante, não esqueça de nos seguir lá no Instagram, @rioverde.fm. É lá que você tem informação rápida, dinâmica e na palma da tua mão. Aproveita que vai estar no Instagram, siga também os apresentadores do Boa Tarde Produtor, @Hugo Ataíde CFP, assim como @Dias Dares. E é ela que eu quero saudar, muito especial aqui no Boa Tarde Produtor. Dares, seja bem-vinda ao pavilhão de imprensa aqui na Tecno Show, em mais uma edição aqui da feira, né, Dares? Hugo, boa tarde para você. E que semana incrível, hein? Bastante visitantes na feira, muita informação, muita palestra boa. Mas hoje nós estamos assim para falar com você sobre o Porto do Açu. E você vai entender a importância deste porto no ecossistema do agronegócio, né? Nós vamos entender um pouco de logística, sobre a flexibilidade do porto. Então continue com a gente, porque esse programa, com certeza, ele está imperdível. Então seja muito bem-vindo, né? Você que faz parte do ecossistema do agronegócio, você que toma decisão dentro e fora da porteira, boa tarde para você. E obrigada por estar conosco na frequência 100.9, por nos acompanhar através do nosso aplicativo e também por estar conosco através do nosso canal no YouTube. O Hugo diz isso todo o programa, mas eu vou repetir para você e reforçar. O nosso telefone para contato é o 649-9949-1009. Aqui você pode mandar a sua sugestão de pauta, o seu assunto, quem que você quer ver aqui no Boa Tarde Produtor. E claro, você pode também mandar mensagem para a gente nos nossos telefones particulares, né, Hugo? Com certeza, pode mandar mensagem que a gente vai repercutindo aí ao longo da transmissão. Porque vira e mexe, a gente recebe mensagem do nosso telefone, Exatamente. Não tem problema nenhum de repercute, tá? De maneira alguma, porque o telefone realmente ele virou a extensão do nosso corpo e também do nosso trabalho. A gente fica extremamente agradecido pela audiência qualificada e pelos comentários que a gente vem recebido ao longo desse mais de ano aí que assumimos o Boa Tarde Produtor. Bom, sem mais delongas, vamos começar o nosso assunto de hoje, que é bem importante e interessante também. Então, o agro brasileiro, ele cresce, bate recordes e consolida sua força no cenário mundial. Mas, em um mercado cada vez mais competitivo, produzir já não é mais suficiente. É preciso escoar com eficiência, reduzir custos e, claro, né, garantir segurança logística. E é nesse contexto que a infraestrutura passa a ocupar um papel estratégico,
e novos corredores de exportação começam a redesenhar o mapa do agronegócio nacional. Entre eles, o Porto do Açu, ele surge como uma alternativa importante, conectando o Brasil produtivo aos mercados globais com mais eficiência e também flexibilidade. Então, hoje, o nosso Boa Tarde Produtor vai entender junto com você um pouco de logística, inteligência econômica e planejamento estratégico. De que maneira? Nós vamos mostrar que a competitividade do agro brasileiro, ele passa por vários caminhos. Então, como que a gente desenvolve essa logística do nosso Centro-Oeste, Hugo Ataíde? Vamos começar apresentando os nossos convidados do dia, né? Eles que têm propriedade para falar sobre tudo isso aqui, né? Com certeza. A gente só veio aqui para extrair o conhecimento, conduzir o assunto, né? Ó, eu fico muito feliz porque os dois convidados aqui já estiveram conosco em outras oportunidades. E este primeiro convidado, inclusive, esteve conosco há um ano atrás também, com uma edição de Tecno Show. Ele é Eugênio Figueiredo. E diga-se de passagem, numa conversa informal que nós tivemos antes de começar o programa, eu acredito que já deve ter assunto aí para mais uns 2, 3 jornais. Mas com certeza. O que não falta é assunto. Mas brincadeiras à parte, Eugênio Figueiredo, ele é CEO do Porto do Açu, por mais de 2 décadas de experiência nos setores de infraestrutura e logística. Ele atuou como diretor financeiro da Prumo Logística, com forte atuação em Project Finance, fusões e aquisições e desenvolvimento de novos negócios, liderando projetos estratégicos voltados à expansão e eficiência operacional. Eugênio Figueiredo, obrigado por estar conosco mais uma vez aqui nessa edição do Boa Tarde Produtor, especial Tecno Show. Boa tarde. Não, é um prazer estar aqui. Como a Dares falou, é o 2º ano consecutivo que eu tenho o prazer de estar aqui na feira. Estou sentado aqui para debater um pouquinho, conversar um pouquinho com a turma da Rádio Rio Verde FM. Então, esse processo de aproximação e de vinda aqui para Goiás, para mim, é super prazeroso, pessoalmente falando. Eu adoro estar aqui. A gente tem feito esse processo de aproximação muito forte com a água. A gente quer ser o Porto de Goiás, para escoar tudo que Goiás produzir. E é um volume crescente, com muita produtividade, com muita eficiência. Então a gente quer poder acompanhar e ser capaz de colocar capacidade para que a gente faça esse escoamento de forma eficiente também, tanto quanto é feito aqui na produção no campo. Certamente, Dares. O nosso segundo convidado é o Douglas Paranaíba. Ele é economista, mestre e doutor em agronegócio. Ele acumula, Hugo Ataíde, mais de 1 década de experiência no setor agropecuário. É professor de pós-graduação, consultor e coordenador de projetos nacionais voltados ao setor rural, ao nosso agronegócio, né? O foco dele é estratégia, inovação e crescimento sustentável. Doutor Douglas Paranaíba, seja muito bem-vindo ao nosso Boa Tarde Produtor. Obrigado, Dares. Obrigado, Hugo. Eugênio, prazer compartilhar esse momento com vocês. Obrigado pelo convite nessa edição especial da Tecno Show Rio Verde. Sebrae está mais uma vez em parceria com o Senar aqui com o stand. Quem ainda não passou, não conhece o nosso espaço, não conhece o nosso trabalho, dá um pulinho lá, conversa com a gente. A gente tem um polo de referência nacional em agronegócio, liderado aqui por Goiás, que eu tenho o privilégio de coordenar, sob a liderança do nosso diretor superintendente Antônio Carlos. Nós temos aí projetos muito interessantes, cada vez mais próximos do produtor rural, inclusive presencialmente aqui na feira. Doutor Douglas e Eugênio, nós vamos começar falando aqui sobre uma pergunta para a gente debater, né? O agro cresceu mais que a logística? Vamos entender. Eugênio, Douglas, o agro brasileiro ele cresceu muito nos últimos anos. A logística, por sua vez, acompanhou esse crescimento ou virou a principal gargalo da competitividade? Começar aqui, meu Eugênio. Legal. Como a gente ouve há bastante tempo, o agro é um dos motores da economia nacional e tem tido crescimentos muito expressivos nesses últimos anos. Então, o que eu entendo é que a logística não tem acompanhado da forma como seria necessário para manter essa competitividade. Em várias conversas que a gente tem, eu sempre falo que todo ano sai a mesma reportagem no jornal, com a fila de caminhão para entrar no porto e aquele gargalo na entrada do porto, uma fila de navios do outro lado também para acessar aquele mesmo porto. O Brasil tem uma necessidade de colocação de capacidade adicional, principalmente portuária. De uma forma ou de outra, essa safra consegue chegar nos portos por via rodoviária, né? A gente tem que investir em ferrovias, é um tema que a gente está discutindo bastante, a gente pode falar um pouquinho aqui hoje também sobre isso, mas que é muito necessário ter capacidade portuária para conseguir fazer esse escoamento de forma eficiente.
E nós do Porto do Açu, um porto muito jovem ainda, o porto começou a operar tem 12 anos, mas em dados oficiais da ANTAC, a gente fechou o ano passado, contando tudo que foi movimentado no porto, com 89 milhões de toneladas em 2025, que é um volume já muito expressivo, um porto ainda muito jovem, com menos de 12 anos, vamos completar esse ano 12 anos de operação. Então o que a gente quer trazer aqui é a capacidade adicional com a velocidade de crescimento necessária para conseguir acomodar esses volumes crescentes para o agro brasileiro, que é muito eficiente, é o motor do país e faz com que o Brasil tenha competitividade para vender esses produtos em qualquer lugar do mundo. Doutor Douglas, você que tem vários dados, analisa dados do Brasil inteiro sobre o agronegócio, o agro cresceu mais que a logística? Conte-me mais sobre isso. Hugo e Dares, eu concordo 100% aqui com o Eugênio. Eu acho que nessa pergunta tem uma primeira metade que é uma afirmação. O agro cresceu. Mas o que cresceu? Quando que a gente cresceu? O agro é muito jovem. O agro brasileiro tem 50 anos. Antes da década de 70, estava comentando aqui agora há pouco, a gente importava alimentos. Entrava pelos nossos portos, alimentos de outros países. A alimentação diária dos nossos pais, dos nossos avós, dependiam da produção externa. Mas na década de 70... desenvolvimento de tecnologias, com a Embrapa, a tropicalização de alimentos, nós mudamos esse cenário. A gente pegar da década de 90 até hoje, a produção brasileira de grãos aumentou 5 vezes, enquanto a nossa área menos que dobrou. Então, esse ganho de crescimento, esse ganho de produção, se deu por ganhos de produtividade, tecnologia. Hoje o Brasil produz alimentos para alimentar 1 bilhão de pessoas mundo afora, utiliza para a agricultura, sendo o maior produtor exportador de soja, de carne, de café, de cana-de-açúcar, de suco de laranja, um dos maiores de suínos, somos um hall aí de produtos, utilizamos para a agricultura 7,4% do nosso território e para a pecuária 18%, 15%. Então a gente ainda tem capacidade de aumentar a agricultura, liberando a área de pecuária, vocês têm capacidade de avançar ainda mais, mas já avançamos. Isso aconteceu, Hugo e Dares, em um processo de colonização do centro-oeste brasileiro. Se o centro-oeste fosse um país, ele era um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Política pública para trazer as pessoas para comprar terra e comprar máquinas no território do Cerrado. E tecnologia para se produzir no Cerrado. O agro veio, o agro avançou, estamos na fronteira da produção. Mas o que não veio junto com o agro foi a infraestrutura. Depois que a turma veio, produziu e produzimos muito bem, altíssimo nível de produtividade aqui no Cerrado, como que a gente agora leva essa produção para escoar para o resto do mundo? Ainda temos esse gargalo, não por acaso o Brasil tem um potencial de aumentar a sua representatividade global muito significativamente ainda, se a gente conseguir talvez resolver parte das soluções que o Eugênio vai trazer aqui para a gente hoje, que é a logística brasileira. Ainda é um gargalo, infelizmente. Nossa, que resposta, hein, Hugo Ataíde? Com certeza. Eugênio, o Porto do Açu tem muito que crescer no estado de Goiás. E olhando tudo que o Dr. Douglas acabou de falar pra gente, Eugênio, quais são as principais evoluções, as que você considera mais importantes para conectar o agronegócio brasileiro? Perfeito. O que a gente tem feito no Porto do Açu, justamente nesse primeiro corpo a corpo, vamos chamar assim, começou a acontecer de forma mais forte, em torno de 1 ano e meio, próximo disso, é de fazer essa aproximação com produtores, com associações, com cooperativas, para mostrar que nós temos no Porto do Açu uma possibilidade de trazer uma logística independente à logística existente para que esses produtores consigam escoar a sua produção de forma eficiente. Então você que é produtor que está ouvindo, quer mandar uma mensagem para a turma aqui da AVE, pode perguntar do Porto do Açu, que eles indicam aí os nossos contatos para falar sobre como que eu levo minha soja, como que eu levo meu milho. A gente já fez exportação de soja, faz exportação de milho e outros produtos vindo aqui de Goiás de forma competitiva. O que a gente gosta de fazer é criar uma solução de infraestrutura em conjunto com o cliente. Então hoje, nosso terminal multicargas, ele faz um pouco de tudo. A próxima etapa no desenvolvimento do porto é justamente criar um terminal dedicado específico para grãos, conforme esses volumes forem crescendo, que é o que tem acontecido nos últimos anos, como eu falei, e com essa implementação de uma estrutura dedicada, traz um nível de eficiência bem maior e uma capacidade que o porto vai poder escoar também bem maior. Então, a gente espera que essa decisão final de investimento dentro da nossa estrutura corporativa para fazer esse investimento no terminal dedicado para grãos aconteça ainda esse ano. A gente está fazendo a finalização de estudos de engenharia e a parte de licenciamento que é necessário,
e com isso conseguir adicionar uma capacidade de torno de 3 milhões e 4 milhões de toneladas de volumes que a gente consiga manusear ainda numa estrutura só com chegada via rodoviária, sem ter conexão ferroviária, que é uma outra etapa que a gente tem trabalhado em paralelo com o governo federal para mostrar que tem potencial e que isso está acontecendo análise no Terminal de Contas da União. Se o Terminal de Contas da União, TCU, entender que a modelagem que foi feita pelo governo federal é uma modelagem adequada, eles vão dar o ok, o governo publica o edital e depois de 90 dias dessa publicação é feito um leilão para a conexão ferroviária, construção de uma conexão ferroviária, conectando o Porto do Açu à malha existente da Vale do Rio Doce no Espírito Santo, que subindo dá para chegar aqui, né, no estado de Goiás. Então esse vai ser assim uma nova etapa na expansão, que é completamente independente. Quando a gente faz as análises e os estudos do nosso terminal de grãos, por exemplo, a gente não leva em consideração se vai existir uma ferrovia um dia. Esse projeto tem que parar de pé, tem que ficar de pé 100% rodoviário, e é assim que a gente faz todos os nossos estudos. Então aqui estou com um colega economista, sou economista também, da UFRJ, mas essas análises são muito importantes, né? As premissas que você usa são sempre muito importantes para mostrar que tem viabilidade ou que não tem viabilidade num dado projeto. Então a gente simplesmente não leva em consideração nenhum volume potencial para chegar via ferrovia. Se chegar e os volumes crescerem, ótimo, traz mais competitividade, mais retorno para esse projeto. Então a gente tem que parar de pé só com a conexão rodoviária, que é o que hoje existe lá no Porto. Então essa é a nossa expectativa, conseguir atrair cada vez mais volumes vindos de Goiás. A gente faz muita importação também de produtos, podemos falar isso um pouquinho depois, produtos que chegam importados e vêm para Goiás. E esse processo de ter também o que a gente chama de carga de retorno, que barateia o frete, porque desce o caminhão com carga e sobe o caminhão com carga, portanto, cobrando as duas pernas, barateia a viagem total, é um processo que a gente tem sempre uma grande preocupação, porque trazendo o custo de frete para o produtor que está descendo para o porto, ou que está subindo com algum equipamento ou algum outro produto para cá, para Goiás, barateia a cadeia como um todo. Perfeito, você topou um ponto primordial, que era até o tema da minha próxima pergunta, Eugênio. Custo. Porque quando fala no bolso, a gente para ouvir. Dr. Douglas, a gente já concluiu aqui que o agro cresceu mais que a logística, e hoje a logística, infelizmente, é um dos gargalos que talvez nos impeçam de ser tão competitivos como outros países são lá fora, né? Mas qual que é o custo desse gargalo? Quanto custa hoje para o agronegócio ter a logística como um gargalo? Isso é uma questão muito importante, porque se tem uma coisa que o produtor rural faz é conta. A turma gosta de conta. Tem que fazer, né? Porque a margem é muito apertada, se não fizer, não fica na atividade. É simples assim. Tem um trabalho que foi publicado 4 anos atrás, que eu levantei para nós, saindo da região de Sorriso, no Mato Grosso, indo para o Porto de Paranaguá. Vai depender do produto, vai depender da escala, vai depender dos preços, mas em média, o milho pode custar até a logística, o frete, pode custar até 30%, de 20% a 30% do saco de milho. A gente está falando, vamos arredondar para 20% nesse cenário que foi estimado lá. Um produtor que tem uma saca de 60 quilos de milho, 12 quilos ele deixou no frete. Novamente, vai depender do produto, da escala, das condições de preço do momento, mas, via de regra, e aí o Eugênio pode me ajudar na modelagem que ele fez lá, nesses estudos que eles estão elaborando, a ferrovia é metade do preço da rodovia. E a hidrovia seria metade do preço da ferrovia, arredondando. Então, se o custo do produtor é R$12 por saca de milho na rodovia, na ferrovia seria 6 quilos por saca que ficaria no bolso do produtor. E o produtor utilizaria esse recurso para reinvestimento, aumento de produtividade, quitar dívidas, que hoje, né, o endividamento do agro é um fator importante. Essa margem de comercialização um pouco mais avantajada, um pouco maior, ela não representa necessariamente lucro específico, dinheiro no bolso. Ela representa menor risco de uma atividade com ela fica menos vulnerável a choques não previstos de mercado, como esses tantos que a gente está vivendo hoje. Então, o custo desse deslocamento, né, desse transporte, caso ele exista de uma forma reduzida no Brasil, veja que a gente pode alcançar níveis de competitividade de custo significativos e ainda assim estaríamos muito distantes de países como os Estados Unidos. Então a gente está falando de rodovia, mas quando a gente fala em infraestrutura do agro, a gente também está falando de armazenagem,
nós temos um déficit de armazenamento muito grande. Nossa capacidade estática de armazenamento de grãos no Brasil, se eu não me falar a memória, não chega a 70% da nossa produção. Estados Unidos é 200%. Então, a capacidade deles, né, nós tivemos o privilégio, há 3 anos atrás, de ir em Iowa, nos Estados Unidos, e conhecer de perto a realidade dos produtores rurais lá nessa região, que é um cinturão verde dos Estados Unidos. Eles produzem muito grãos lá. Em Iowa, nós fomos em Des Moines, na Farm Progress Show, a Tecno Show dos Estados Unidos lá. E aí, é impressionante, cada produtor tem seu próprio armazém. Nós conversamos com um produtor que estava lá em Iowa, produtor de milho, ele falou, ainda tem um milho de 2 safras atrás. Então, por que você não quer ver, você não vende? Por que você não comercializa? Não, é minha poupança. Ele utiliza o armazém, que é uma estrutura, como um mecanismo financeiro de não se expor a choques de preço de mercado. Então ele tem isso lá, nós temos muito distante. Rodovia é um gargalo, armazenagem é um gargalo, estrutura dos nossos portos, que eu acho que o Eugênio vai tocar também, é um gargalo. Então são coisas que assim, o Brasil avançou muito, o agro brasileiro avançou muito, apesar disso. Então, estando isso claro, o governo do estado de Goiás, instituições parceiras, tem muito trabalho a ser feito para favorecer o nosso setor neste ponto específico, que no final das contas, Hugo, não é deixar o produtor rico, é diminuir o risco de uma atividade de suma importância para a nossa economia, uma questão de segurança nacional. Perfeito. Eugênio, olhando no geral, depois da aula que o Dr. Douglas deu para a gente, o planejamento de um porto hoje, ele já considera projeções futuras de agronegócio? Com certeza, né? Sim, sim. O que a gente geralmente leva em conta para setar qual vai ser o crescimento da nossa capacidade? Logicamente, a gente parte do que é projeção de crescimento do PIB, qual a relação de demandas por certos tipos de serviços a partir de um crescimento do PIB, por exemplo, mas muita coisa acontece também desse, como eu falei no começo, corpo a corpo, né, com o Brasil que produz. Então, por isso que é super importante estar aqui, estar próximo e conversando com os produtores, entendendo como é que essa expansão se dá, como é que a perspectiva de expansão, perspectivas dos próximos anos, no curto, no médio e no longo prazo, para entender, porque é muito mais complexo dependendo da formatação, né, que essa expansão precisa ter. Se eu estiver falando de uma dragagem adicional, é um processo que demora um pouco mais de tempo. Se for só construir um armazém, logicamente um tempo um pouco mais curto, mas tem que ter uma preparação. E o que tem mostrado também para a gente é que geralmente a gente tem um embasamento, né, de quais são essas demandas de mercado e tudo mais, mas como a questão da logística e desse tipo de infraestrutura no Brasil, a falta disso é tão latente, tudo que a gente coloca ali no mercado, de uma forma ou de outra, acaba acontecendo a ocupação disso, né? Então, a gente gosta muito de usar o exemplo do nosso terminal multicargas, que a gente faz movimentação de vários tipos de equipamentos. Agora a gente está fazendo, por exemplo, exportação de locomotivas que estão indo para a Austrália, são produzidas em Minas Gerais, estão saindo pelo Porto do Açu. São 17 locomotivas produzidas no Brasil, estão sendo exportadas para a Austrália. E isso é um processo que, logicamente, o produtor ou a exportadora que está fazendo ali a análise de por onde vai sair, leva em conta quais são as facilidades para se chegar no porto, qual é a infraestrutura que existe no tal porto, que é a mesma coisa que acontece para a soja, a mesma coisa acontece com o milho, com características de cada uma dessas produções ou desses produtos, mas que são análises que são feitas de forma muito cuidadosa. Mas como tendência geral, a demanda por capacidade de armazenagem, de estocagem, de movimentação, mais cais, mais equipamentos para carga e descarga, isso geralmente a gente consegue ocupar de forma relativamente rápida, porque, de novo, é uma demanda que cresce muito grande e você não tem um acompanhamento da oferta, né, desse tipo de serviço acontecendo numa região que é possível você utilizar, porque às vezes você tem uma expansão de capacidade num porto que está lá no sul ou que está lá no norte, que não é uma solução, né, viável. E a gente tem que transformar, na verdade, essas distâncias geográficas em distâncias econômicas, né? Transformar isso em distância econômica para que seja possível utilizar aquele corredor como potencial saída para escoar aquela produção. E agora, para a gente fechar esse bloco aqui, eu queria ouvir a análise de vocês acerca de uma pergunta que eu vou fazer aqui. Produzir mais no Brasil resolve o problema ou transportar com mais eficiência se tornou tão importante quanto produzir? Quero ouvir o Dr. Douglas primeiro. É uma boa pergunta. Eu acho que é tão importante quanto transportar, mas eu ainda vejo que o agronegócio brasileiro pode avançar mais em produção.
no estado de Goiás. O governo do estado de Goiás é um governo parceiro, vocês estão vendo as obras, né? Nosso governador Daniel Vilela estava aqui mais cedo, na abertura aqui da TecnoShow, falando de 4 bilhões de investimento em infraestrutura, 3 bi somente do Tesouro Estadual. Então é um estado que busca ajudar esse processo logístico, busca resolver. A gente anda, eu tenho a oportunidade de rodar bastante, não só em Goiás, e vejo que realmente Goiás tem melhorado muito a sua infraestrutura logística, isso melhora, caminha no sentido. Mas eu quero propor aqui, para essa resposta, uma análise um pouco mais abrangente do Brasil. O Brasil tem 40 milhões de hectares de passagem degradada. A passagem degradada, que muita gente acha que é um problema, a gente vê como uma grande oportunidade. Porque se você entra com técnicas simples de recuperação de passagem degradada, plantio, com um manejo mais aprimorado, mais sofisticado, você pega uma área extremamente improdutiva e transforma ela em áreas extremamente produtivas, aumentando a produção. Então eu acredito que há espaço para produzir mais e melhor. A logística, a política pública de infraestrutura para o agro tem que acompanhar. Eu acho que o agro, é porque também o agro avança rápido demais. O agronegócio brasileiro cresceu muito rápido. E não havia, talvez, à época, condições de acompanhar esse crescimento. O Brasil ficou atrasado na infraestrutura, o agro, em tese, teria que ficar amarrado nisso também. Mas o setor é tão dinâmico, tão pujante, que ele, mesmo assim, continua avançando e, mesmo assim, a gente coloca nosso produto na Europa, competindo com os Estados Unidos, a um preço que o europeu consegue pagar com todos os nossos problemas aqui, em contrapartida, em comparação com outros países que também produzem alimento. Então, eu acho que, sem logística, a gente está correndo com uma bola de ferro amarrada na perna e competindo numa Olimpíada. E estamos na frente. Então, temos que tirar essa bola de ferro e conseguir mais rápido. Perfeito, Eugênio, sua análise sobre esse tema. Então, esse tema foi uma aula aqui que o nosso querido doutor deu agora, e é super importante. Por quê? Como você falou da bola de ferro, o preço lá na gôndola, né, dependendo do produto, ele é dado. Você vai desconstruindo ele de trás para frente. Então, quanto mais parte da logística come aquela margem, sobra menos para outra perna. Então, quando a gente conseguir dividir e ter mais eficiência em todas, e eu particularmente entendo que na parte do produtor já existe uma eficiência muito grande, a gente vê aqui a turma produtora de soja, de milho e outros, tem uma eficiência espetacular em termos de produtividade por hectare, quando a gente compara com outros lugares do mundo, e essa eficiência já acontece. O que a gente precisa ter agora é transportar de cada vez mais eficiente da fazenda até o navio. E aí que a gente entra como Porto do Açu nessa equação, tentando trazer mais eficiência para essa equação, melhorando ali uma pontinha, mas tem que ser um esforço em cada uma dessas etapas para que essa equação como um todo seja reduzida em termos de comer, né, esse custo, como eu falei, desconstruído de trás para frente, que você tem um preço dado, ou é na bolsa, ou é uma commodity, ou é o produto na gôndola do supermercado, dependendo do que for. Então você consegue distribuir ele de forma mais uniforme e sobra um pouquinho mais para cada um. Todo mundo consegue ganhar mais no final do dia. Hugo, se me permite só uma colocação, Dr. Douglas, sempre que a gente o entrevista, ele fala muito sobre tropicalização da nossa agricultura, que eu acho fantástico quando ele fala isso. Mas nós precisamos, doutor, entender o que é essa tropicalização, o que é essa transformação, trabalhar também logística, porque daí a gente começa a trabalhar gestão de negócios. É mais ou menos por aí? É isso. A tropicalização é um tema muito importante. Tive a oportunidade, Eugênio, ano passado, ir para a COP30. Nós levamos um projeto nosso do Polo Sebrae Agro para um projeto de sustentabilidade muito legal. E eu acompanhei ao longo de 2025 o Dr. Roberto Rodrigues, que foi um enviado para a COP30, um enviado especial do governo federal para a COP30. Ele é o homem da agricultura, né? A gente falou que é o nome mais importante do ano passado do agro, era o Roberto Rodrigues. E eu participei de vários eventos com eles, que ele tinha uma grande missão, que era levar a mensagem do agronegócio brasileiro. Nós recebemos mais de 140 países aqui no Brasil, e o agro brasileiro lá fora não é bem visto. Tem alguns estudos que estão sendo feitos agora, o professor José Luiz Tejão está fazendo uma pesquisa com mais de 4 mil pessoas no mundo afora, em breve teremos resultados, mas a turma não tem uma boa visão nossa. Qual que era a mensagem, então, aproveitando os 140 países aqui, que nós levaríamos? A primeira foi: o Brasil produz alimentos para alimentar 1 bilhão de pessoas no mundo afora. A Europa tem 580 milhões de pessoas. Então a gente produz para os 210 milhões de brasileiros, uma Europa e algumas argentinas, e ainda sobram um tanto. A gente produz para todo dia, por ano, né? A gente fez a transição energética. 50% da nossa matriz energética ela é sustentável. Da parte sustentável, 60% é agro.
Então a gente está falando de cana-de-açúcar, que queima o bagaço, está falando de biomassa, de floresta. Então nós fizemos, pra vocês terem uma ideia, no mundo a média é 15%. Então o Brasil conseguiu fazer a transição energética. E no Brasil nós temos N técnicas de integração lavoura, pecuária e floresta, irrigação, agricultura regenerativa, ou seja, nós produzimos alimento e proporcionamos segurança alimentar, segurança energética e segurança ambiental, que no caso era a grande mensagem, a segurança climática. Então, Dades, a tropicalização de alimentos é o que permitiu o Brasil estar exatamente neste ponto. A produção era feita, era temperada, era no hemisfério norte e no hemisfério sul do planeta Terra. E aí nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, máquinas, aquele que usa para a guerra, o tanque de guerra, tanque. Então os exércitos iam para essas áreas devastadas, tinha que ter equipamentos que conseguissem avançar. Depois da Segunda Guerra Mundial não tinha o que fazer com esses equipamentos, utilizaram na produção rural. Então essa foi a chamada Revolução Verde, um monte de inovação tecnológica, de equipamento e também química que foi então utilizada para a agricultura. Alisson Paulinelli, na década de 60, vendo que o Brasil tinha escassez de alimentos, tomou a decisão de mandar 1.000 pesquisadores, estudantes de agrária. Mandou uns economistas lá também, Eugênio, mas a maioria era agrônomo, veterinário, zootecnista, para estudar nesse ambiente temperado e depois voltar para o Brasil e tropicalizar essa produção. Essa turma que veio e conseguiu tropicalizar a produção foi chamada Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, na década de 70. Duas informações para a gente fechar o raciocínio. Tropicalizar a produção de alimentos às vezes era muito simples. A gente tinha um cerrado que nem dado nem herdado. Não sei se você lembra desse ditado. Antigamente era cerrado, nem dado nem herdado. Não produzia nada, era ácido, arenoso, ninguém queria vir para cá, não queria nem os documentos aqui. Hoje é uma pujança. Mas por quê? Calagem de solo. Você tinha a conversão, né? Você diminuindo a acidez, coisas simples, plantio direto de soja, coisas simples que transformaram a nossa região de Cerrado numa potência da produção de alimentos brasileira. Então, Dades, essa foi a tropicalização da produção de alimentos, que foi um sucesso. O agro brasileiro, depois eu quero ter a oportunidade talvez de complementar esse raciocínio, é o setor no Brasil que deu certo. Outros setores tentam fazer, mas o agro, ele é o que de fato consegue entregar tudo isso que a gente vê aqui. Acho que a TecnoShow é um exemplo disso. Respondido, Dares? Olha o desafio do Porto do Açúcar, tá aí. Olha, o nosso tema em pauta são os novos caminhos logísticos para o agro. Como que o Porto do Açu pode ampliar a competitividade do Centro-Oeste, com os nossos convidados que estão aqui diretamente do pavilhão da imprensa na TecnoShow Comigo 2026. São eles Eugênio Figueiredo, CEO do Porto do Açu, e Douglas Paranaíba, doutor em agronegócio. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho retornamos. Fique conosco. Estamos de volta para mais um bloco nesta edição do Boa Tarde Produtor, aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. Esta edição você está acompanhando ao longo dessa semana aí, ó, diretamente do pavilhão de imprensa da TecnoShow Comigo 2026. Eu, Hugo Ataíde, Dário Dias, estamos aqui conversando sobre o nosso tema em pauta, os novos caminhos logísticos para o agro. Como que o Porto do Açu pode ampliar a competitividade do Centro-Oeste, com os nossos convidados, o Eugênio Figueiredo, CEO do Porto do Açu, e Douglas Paranaíba, doutor em agronegócio. Sem delongas aqui, ó, neste bloco nós vamos abordar o Porto do Açu e a nova geografia logística do agro. Bom, nós começamos então esse bloco perguntando para os dois, eu quero ouvir os dois aqui. Estamos entrando na era dos portos como hubs logísticos completos e não apenas pontos de embarque? Faz sentido para vocês essa afirmação? Nós somos um porto que, como a gente gosta de chamar lá, é um complexo portuário com um complexo industrial ali acoplado a esse complexo portuário. São vários terminais operando, terminal de petróleo, terminal de minério de ferro, terminal multicargas, que é o foco aqui da nossa discussão, que é por onde a gente escoa hoje toda a produção, tanto de entrada de fertilizantes e outros, quanto a saída de grãos, por exemplo, que é o que toca o mundo agro. Mas nesse complexo industrial, nós temos a possibilidade também de ter agregação de valor, por exemplo, em alguns dos produtos. São algumas discussões que eu estou tendo também nessas viagens e nessas conversas aqui com produtores. Por exemplo, produtores rurais que querem vender óleo. Eu tive uma missão à Índia ano passado e conheci empresas indianas que compram óleo de soja e querem ter essa conexão. Por que a gente não pode ter, então, a soja descendo e ter uma produção de óleo no porto e depois
já ter casado com uma exportação de óleo para um cliente identificado, como o exemplo que eu dei aqui da Índia, por exemplo, agregando valor a essa produção e fazendo essa movimentação. Então deixa de ser, no nosso caso, e tem outros locais que isso já acontece, né? Não só no Brasil, mas mundo afora, que você pode ter essa agregação de valor com um pouquinho mais da cadeia sendo avançada, né? Ao invés de exportar o produto daquela forma in natura, fazendo algum tipo de agregação ou de desenvolvimento um pouquinho nessa cadeia. Então, é sempre algo que temos que pensar em como ou se é possível fazer um movimento desse tipo. É lógico que tem, com esses passos, um investimento adicional agregado, mas uma margem também que compensa, na sua grande maioria das vezes, esse investimento que é feito. Então, e até dependendo da forma, algumas barreiras para exportação você consegue transpor desta forma. Às vezes você tem um país que tem uma proibição de importar um produto in natura, mas consegue importar um óleo, e em alguns casos eu me deparei também com isso, em algumas dessas conversas, em que tem uma forma de conseguir fazer uma estruturação e que você acessa um mercado que você não acessaria antes. Então, quando a gente gosta de falar que a gente desenvolve uma solução em conjunto com o cliente lá no porto, não é simplesmente um boleto, quanto é que está a taxa para carregar aqui 1 tonelada de soja ou 1 tonelada de milho. Esse tipo de desenvolvimento traz muito valor e traz competitividade para o produtor, para o nosso cliente que está querendo fazer negócio com o Porto do Açu, ao invés de simplesmente ter uma tarifa de custa X ou custa Y para movimentar ou para carregar um navio com um tipo de produto. Perfeito. Dr. Douglas. Eu acredito, o que o Eugênio falou é perfeito. O Porto, ele é um prestador de serviço, ele agrega valor também. Eu tô tendo o privilégio, Eugênio, de estar com você como CEO de um porto. Imagina, lá do Rio de Janeiro, trabalha lá, tem um monte de empresas, muitos contratos, um monte de problema para resolver, né, Eugênio? Está aqui conosco na TecnoShow. Isso mostra que o porto, ele é muito mais do que uma estrutura física por onde passam produtos. Ele é um hub de soluções. O CEO está aqui na TecnoShow conosco, conversando, abrindo, fazendo parceria, conhecendo outros empresários, outros produtores rurais e colocando à disposição informações que de outra forma nós não acessaríamos, os produtores de Goiás não acessariam. Então isso é também uma prestação de serviço que os portos fazem. Então parabéns, Eugênio, por vir, obrigado, seja bem-vindo a Goiás, volte muitas vezes, mas eu vejo de fato, o Dares, que o grande desafio hoje que nós temos em termos de porto e produção agropecuária, esse gap, não é nem o porto em si, porque, né, o Eugênio está aqui, mostra, mas é como o nosso produto vai chegar lá. Acho que esse gap que é um foco hoje que nós precisamos resolver e dedicar mais esforço para pensar em equações que solucionam esse problema. Perfeita a sua resposta. E, Eugênio, reforçando, qual que é o diferencial do Porto do Açu de outros corredores logísticos, né, tradicionais utilizados pelo nosso agronegócio? Você já falou para a gente que vocês é um porto privado, é um porto relativamente novo, tem espaço para crescimento e, claro, o que eu acho incrível, Ataíde, tem espaço para desenhar a demanda com o empresário rural através da flexibilidade. Mas reforça isso para a gente, por favor. Isso é um ponto importante. Quando a gente fala em crescer junto, é uma parceria. Essa parceria, ela se mostra dos dois lados, com compromissos dos dois lados. É lógico que nós, do Porto, conseguimos mostrar que faremos investimentos, colocaremos capacidade adicional para conseguir movimentar mais volumes, mas em contrapartida ter essa parceria com produtores, né, e associações e cooperativas e tudo mais, que mostrem que a gente consegue ter aqui um certo volume da nossa produção, um certo volume da expansão da capacidade que o Porto está fazendo de forma firme, ou seja, que vai passar pelo Porto um certo volume por X tempo, para garantir, a gente volta na questão da viabilidade. Quando a gente faz o estudo de viabilidade, eu preciso garantir que um volume mínimo vai passar por ali, vai ancorar aquele investimento. E eu, geralmente, quando a gente faz essas análises, uma parcela ali, dependendo do tipo de investimento, 15%, 20%, 25% daquela capacidade que está sendo instalada, ela tem garantia que a gente está fazendo, né, um volume firme, e o resto a gente vai para o mercado e vai fazer a captura no mercado de forma que a gente chama aqui não contratada originalmente. Mas você tocou num ponto muito importante, que é a questão de como é que é a modelagem, como que o porto nasceu. O Porto do Açu é um porto privado. O que isso quer dizer? Diferente dos portos públicos. Geralmente tem um porto público, que era a velha Companhia Docas, com terminais privados ali dentro,
que dividiam aquela infraestrutura básica, mas que aquela infraestrutura básica era tocada, desenvolvida e mantida por essas empresas públicas. E é assim na grande parte do país ainda hoje. O que diferencia basicamente são os processos. A gente sabe que processos públicos eles têm uma série de procedimentos e regras que acabam sendo um pouco mais morosos versus o processo de uma empresa privada como nós. Então, tomada de decisão de investimentos, processo efetivo de colocação daquele investimento, né, em prática para começar a operar, ele geralmente é muito mais rápido, muito mais célere do que um processo dentro de uma companhia que tem que seguir esses ritos de licitação pública e tudo mais. Então, vou dar um exemplo aqui, vamos fazer uma dragagem no canal de aprofundamento para receber navios maiores, para trazer mais competitividade, ou seja, baixar o custo por unidade de soja ou de milho ou outro produto que vai ser exportado pelo porto. A gente vai fazer uma conta que é simples, qual é o valor do investimento, quanto que a gente vai operar, né, com o volume versus aquela quantidade do preço que vai ser cobrado naquele produto e qual o retorno daquele projeto. Sendo algo interessante, vou ao meu conselho, peço, né, e tem uma discussão para ter a oportunidade de fazer a alocação daquele investimento, é dado, a gente coloca a implementação. Então esse processo geralmente é muito mais rápido numa empresa privada do que numa empresa pública. E o controle todo de acesso que acontece em canal, fila de navios e tudo mais, no nosso caso é feito pela própria Porto do Açu. Não é também um ente público, uma companhia docas ou o equivalente que faz esse movimento. Então, mesmo um terminal privado dentro de um porto público, ele está ali entrando naquela fila que é controlada por esse ente que faz essa gestão global. No nosso caso, somos nós mesmos que fazemos. Então, prioridade para o navio que vai entrar, a gente tem muito mais flexibilidade para discutir uma série de coisas em contrapartida, como eu falei no início, nessa parceria, contrapartida a ter volumes dos produtores de forma garantida que vão passar pelo porto, e a gente consegue ter muito mais flexibilidade, muito mais celeridade nesse processo. Bom, Eugênio, Douglas, para a gente fechar esse bloco aqui, ó, se o produtor goiano passa a ter alternativas logísticas reais, o primeiro impacto ele vai aparecer no custo, no risco ou no poder de negociação, na opinião de vocês? Até que ponto diversificar rotas de exportação fortalece a competitividade nacional no agro? Eu quero começar ouvindo o Dr. Douglas aqui. Hugo, o que é competitividade, né? Acho importante. Quanto mais... dois termos no agro, competitividade e sustentabilidade. Competitividade é o quão velozmente você se adapta a um choque externo que você não estava prevendo. Teve uma guerra lá no Irã, subiu o preço do diesel. Quão velozmente a gente vai se adaptar a esse novo choque? Né? Essa é a questão. Sustentabilidade é quanto tempo você consegue ficar se adaptando a esses choques não previstos ao longo do tempo. Quanto mais tempo, mais sustentável. Então, é isso. Então, competitividade, considerando isso, Hugo, eu acho que um custo menor de escoamento, ele gera uma margem de comercialização maior. Essa margem de comercialização maior, ele deixa o recurso para o produtor para que ele consiga se adaptar às situações financiando um ajuste ou outro. Então, quanto mais margem, mais margem de manobra você tem dentro de uma atividade. Outra coisa é a lucratividade do agro. O agronegócio, ele não é um setor que tem alta margem de lucratividade. Não tem como você lucrar muito durante muito tempo no agro. Por quê? Porque ele é um setor, e aí eu já vou passar para o Eugênio, porque eu acho que o Eugênio vai ter essa análise de custo mais precisão com foco lá no Porto de Açu, mas como uma margem mais alta, mais produtores começam a entrar nesse setor, a oferta aumenta e o preço vai se ajustando. Então ele é um setor que tem o que a gente chama de lucratividade zero, lucratividade econômica, porque a margem é pequena. Por isso que o produtor de soja e de milho, ele tem que plantar muita soja, muito milho. Você não vai ter um pequeno produtor de soja, porque senão ele vai lucrar muito. Para ele ter um dinheiro, para a atividade ficar rentável, ele tem que produzir muito. Então eu acho que a redução de custo, no custo logístico, no primeiro momento, deixa mais margem para o setor fazer manobras de forma mais barata, não espreme ele demais ao ponto de ele sair da atividade. Mas no segundo momento, isso gera uma maior competitividade para o setor de um modo geral. Porque nesses processos de negociação que o próprio setor faz, como mais gente entra no setor com mais facilidade, a produção vai aumentando, ele não vai ficar com lucro elevado muito tempo. Esse lucro vai retornar a um nível normal, mas ele vai retornar a um nível normal com um custo menor.
que se aumentar demais não se torna inviável. Ele vai continuar sendo viável, mas com uma margem de comercialização um pouco menor. Eu acho que essa é a importância de uma redução, de um choque de redução de custo logístico para o setor, não para aumentar a lucratividade, mas para torná-lo competitivo, ou seja, quando entra um choque de diesel agora, você não tem uma saída em massa do produtor ou um aumento de endividamento do setor, você teria uma capacidade de amortecimento maior desses produtores que permanecem na atividade. Eugênio, e essa análise de custo, onde que o produtor sente primeiro, na sua opinião? Então, ter mais opções geralmente traz mais eficiência para o sistema, que é isso que o doutor estava falando. Então, essas opções, você cria essa competição, traz e equaliza aquela margem, traz aquela média de retornos e até a qualidade do serviço, né? Porque às vezes não é nem só o custo, mas às vezes você tem um custo que unitário, em unidades monetárias, ele é mais baixo que o outro, mas a qualidade do serviço, ou seja, o custo-benefício no final do dia, não compensa. Então, é agregar valor. Você não precisa necessariamente ter a tarifa mais barata unitariamente, mas você tem essa agregação de valor, porque você traz previsibilidade, porque você traz a certeza de que, a partir do momento que você chegou no porto, criou, está montando o seu lote, em X tempo vai estar carregado no navio, vai estar chegando no seu cliente final, essa cadeia toda funcionando de uma forma mais previsível, por mais que talvez não seja, como eu falei, unitariamente a mais barata, traga um custo e uma eficiência melhor no todo, né? Então são percepções de valor que você consegue até às vezes abocanhar um pouquinho de margem maior, mas para prestar um serviço melhor. Então no final do dia é um ganho de eficiência, geralmente isso vem com competição, geralmente isso vem com mais atores atuando naquele tipo específico de negócio e criando aí essa competição saudável para a criação de mais eficiência. Então esse é um item muito importante e muito saudável, né? Muito saudável quando a gente fala de ter opções. E nós, como consumidores, também gostamos de ter opções. A gente passou já algumas vezes por isso. Telefonia, por exemplo, quando você tinha só um provedor, o telefone funcionava daquela forma. Quando você passa a ter várias opções, o que aconteceu? Barateou, melhorou o serviço. A gente passa a poder ter um poder de migrar para um outro lado, se o serviço não estiver condizente com o que a gente acha que seria necessário ou ideal em contrapartida com aquele valor que a gente está pagando. Perfeita analogia, Dari. Hugo, eu acredito que eu entendi o seguinte, que fora da porteira é necessário entender primeiro de geopolítica, é necessário entender a volatilidade do mercado, trabalhar a sustentabilidade, que significa ter perenidade do negócio. É isso mesmo, doutor Douglas? É isso. Hoje nós temos o agronegócio brasileiro, por mais sofisticado que ele seja, em termos de números, grandes números, ele ainda tem um espaço para avançar em termos de redução de risco. Você está falando muito de logística, porque de fato, pressionando, ficando muito apertada a margem, a gente está preocupado, na verdade, aqui, essa discussão toda é o seguinte: o produtor pode quebrar. E se o produtor quebrar, ele gera um problema para o setor. Se o setor vai mal, o Brasil vai mal. Quem fez o PIB nosso do ano passado fechar positivo foi o Acre, cresceu 10%. Então, se o nosso setor vai mal, a gente vai mal. O Brasil não tem como crescer sem um agronegócio. Então, Dares, eu acredito nessa análise que a gente está falando, que se o produtor rural ele tiver condições de escoar sua produção com menor custo, com mais competitividade, com mais eficiência, eu acho que todos os números, todos os indicadores que nós temos hoje na economia brasileira, eles tenderiam a melhorar, incluindo baratear o preço da cesta básica, que vai influenciar no preço, nos indicadores de inflação, que vai reduzir, melhorar a renda média das famílias mais pobres, que pode tirar a pressão de algum programa social ou outro, que reduz o gasto do governo. Então, existe toda uma espiral que, obviamente, passa por um setor que é importante, que é o agronegócio, que tem vários desafios. Mas para fechar aqui esse raciocínio de redução de custo, ainda tem algo que eu acho que os produtores exploram um pouco. E que talvez, né, o Porto, com certeza o Eugênio conhece, sabe disso, mas é a comercialização no mercado futuro. Hoje você tem condições de vender a sua safra antecipadamente e travar certos preços com venda futura, com entrega futura. Então, isso que o Eugênio falou é muito importante. Se você tem um porto privado, empreendedor, atento, com o contrato que ele segue, com cláusulas certinhas, você já gerou um risco para o produtor, que é de passar por ele que ele vai... O Eugênio resolve para mim a entrega.
Agora, se eu conseguir no mercado futuro resolver o problema do meu preço que eu vou receber lá na frente, eu já resolvi outro problema. Agora eu vou preocupar com o que realmente você fazer, que é produzir. Aí tá resolvido o problema. Então, eu acho que hoje o agro tem muitos mecanismos e que o produtor rural precisa lançar a mão, precisa se profissionalizar também. A grande dica é focar na redução de risco. Eu acho que o risco no agro é um problema que somente o mercado se mobiliza. Mas se o produtor não for empreendedor e não for lá e querer entender, querer conversar, sentar e resolver o problema, eu acho que a gente não consegue fazer isso por ele. Esse é o famoso hedge, né? É o hedge. O famoso hedge. E nem precisa ser integral, como eu estava falando, de um percentual ancorando o investimento, é a mesma coisa que o produtor faz. Ele pega um percentual da safra, ancora num dado preço que ele entende que é um retorno bacana, o resto ele trabalha ali para, de repente, capturar mais, se tiver uma oportunidade de vender por um preço melhor, tem ali uma capacidade adicional para ele colocar num dado momento. A gente pode também ajudar isso, tendo armazéns no porto, potencialmente, estocando fisicamente parte dessa produção lá no porto e já estando muito próximo de estar ali colocando no navio e fazendo a venda de forma mais célere, se for do interesse dos produtores ter algum tipo de movimentação desse tipo. É isso aí. Perfeita resposta. E agora a gente tem um recado para você que é cooperado Sicoob Crédito Rural. Você pode transformar, sim, o seu investimento em prêmios dos sonhos. É muito simples e é muito fácil, cooperado. A campanha é Seu Futuro Mais Forte, Sua Garagem Mais Potente. A cada R$1.000 integrados ao capital social, você recebe um cupom. E a cada R$10.000, você tem um cupom extra. E os prêmios realmente, eles chamam a atenção, porque é uma caminhonete Ram, um Chevrolet Onix e também uma moto Honda CG. Mas preste atenção, a campanha finaliza hoje, dia 9 de março. E amanhã, sexta-feira, dia 10, acontece o sorteio de todos esses prêmios. E vale reforçar que você, que é pessoa jurídica e pessoa física, estão aptos a participarem. Então, fortaleça o seu futuro, concorra a grandes prêmios e viva essa grande oportunidade com o Sicoob Crédito Rural. A gente vai para mais um intervalo e voltamos em seguida, falando sobre Porto do Açu. Continue conosco. Estamos de volta para mais um bloco aqui nesta edição do Boa Tarde Produtor, aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. Estamos aqui diretamente do pavilhão de imprensa da Tecnoshow Comigo 2026. Eu, Hugo Ataíde Dales, estamos conversando sobre o nosso tema em pauta, que são os novos caminhos logísticos para o agro, como o Porto do Açu pode ampliar a competitividade aqui no Centro-Oeste. Com os nossos convidados, o Eugênio Figueiredo, CEO do Porto do Açu, e Douglas Paranaíba, doutor em agronegócio. Bom, ao longo dessa entrevista, desse bate-papo que nós estamos tendo aqui, nós falamos de várias nuances e gargalos logísticos precisam ser solucionados, que isso pode resultar em melhor eficiência, melhor margem para o produtor rural e melhor competitividade, além de sustentabilidade para o negócio. Mas Eugênio e doutor Douglas, vamos falar agora dos impactos diretos para o produtor e a cadeia do agro como um todo, e especialmente sobre um tema que, assim, o produtor está arrepiando os cabelos da cabeça, né, Dares? Que é a questão da compra dos insumos, especialmente fertilizantes, né? E aí eu queria ouvir de você, Eugênio, qual que é o papel do Porto do Açu na importação de insumos estratégicos como fertilizante? Interessante, porque na verdade a nossa jornada no agro começou pelo fertilizante. Em 2020 a gente começou a fazer importação de fertilizantes. Era interessante que o estado do Rio era o único estado que não fazia importação de uma forma ou de outra de fertilizantes para utilização na agricultura. E a gente começou a entender e ver que tinha ali um gap e que potencialmente poderia ser um produto importante para começarmos a movimentar no Porto do Açu. Precisamos estudar isso e entrar nesse mercado. Então a nossa porta de entrada para o agro foi exatamente com fertilizante. E aí começamos a fazer importações. Hoje é um produto que a gente faz movimentação e tem lá uma importância na nossa pauta. Como eu falei no bloco anterior, na discussão de frete de retorno, é um produto, além de ser essencial para a produção, a gente vai falar um pouco disso. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns produtores e entender como é que era a preocupação deles com essas questões geopolíticas que você mencionou um pouco aqui, Dares, e como é que isso pode afetar quando a gente vê que o Brasil, que é uma potência produtora de grãos, tem uma dependência gigante de um insumo crucial para essa produção de grãos, 100% importada praticamente, 90% importada, tomou um primeiro baque ali quando começou a guerra da Ucrânia, com a Rússia, que eram dois importantes, né, provedores
desse tipo de produto para cá, para o nosso mundo agro. E agora, com essa discussão toda no Oriente Médio, cria ali uma nova tensão e uma nova preocupação. E nessas conversas aqui hoje na feira, eu tive a oportunidade de começar a entender como é que era o pulso do produtor em relação a isso, até onde que dá para aguentar, sem entrar efetivamente novos carregamentos. E eu ouvi muito que tem ali em torno de 30, 45 dias potencialmente, se não estiver passando um fluxo ali, vamos chamar assim, próximo do que é o regular, ali no Oriente Médio, começa a ter um problema de desabastecimento para a próxima safra. Então é uma preocupação muito grande. Então, e lógico que nós lá no Porto a gente faz um pedacinho da cadeia que é a movimentação, mas ele tem que estar conseguindo ter a parte logística de transporte em navio de longo curso chegando até o porto. Então é uma preocupação muito grande. E é um produto, como eu falei, tem uma importância no barateamento da cadeia, como ele sobe para as áreas produtoras e depois o mesmo tipo de caminhão consegue descer com os grãos, a gente consegue baratear todo o custo do frete, tanto da vinda quanto da volta, né, colocando um produto no sentido contrário, que é o ciclo do fertilizante. E outro projeto, outro processo que a gente está discutindo bastante é a instalação, por exemplo, de uma misturadora lá no Porto do Açu, em que nós já conseguiríamos agregar um pouco mais de valor, ao invés de subir com todos os volumes e fazer a preparação e as misturas aqui em Goiás ou próximo de outras áreas produtoras. Por que não fazer isso no Porto? Recebemos os volumes, né, dos vários tipos, vários componentes do fertilizante que são necessários, coloca naquela misturadora, prepara e já sobe aquela mistura, aquele composto que vai ser colocado, que é necessário para ser colocado em dado tipo de produção aqui no Centro-Oeste, aqui especificamente em Goiás. Então é um processo que a gente tem desenvolvido e está discutindo. Tinha até um parceiro com a gente para fazer esse investimento, e a gente está entendendo aqui como é que esse mercado funciona, e a ideia é fazer um que seja que a gente chama de bandeira branca, né? Qualquer ator ou produtor interessado consiga usar lá, fazer sua mistura, preparar sua mistura e já subir com esse composto, o que de novo traz um pouquinho mais de agregação de valor, traz um pouco mais de eficiência vindo com esse produto pronto, o que faz com que você potencialmente até reduza áreas de estocagens, do primeiro os componentes antes da mistura, depois do produto misturado, consegue ter um pouco mais de eficiência aqui, e é exatamente nesse exemplo aqui que a gente está trabalhando que potencialmente a gente consegue fazer, né, um pedacinho da cadeia ter um pouco mais de eficiência e trazer um pouco mais de margem para toda essa cadeia, como eu falei inicialmente. Agora, Hugo Ataíde, vou fazer uma pergunta para os nossos dois convidados, Dr. Douglas Paranaíba e Eugênio Figueiredo, CEO do Porto do Açu. Acredito que seja uma pergunta de milhões. Vamos para a resposta? Vamos lá. Infraestrutura logística, no ponto de vista de vocês, ela deve ser tratada como uma política agrícola permanente no Brasil? Começando pelo Dr. Douglas. Olha, Dares, sem dúvida, eu acho que isso ficou esquecido lá atrás. É uma vertente que hoje, não só para o agronegócio, eu acho que para toda a distribuição logística do Brasil, para vários setores, a falta de uma infraestrutura, às vezes uma infraestrutura multimodal. A gente tem hoje várias hidrovias ou potenciais hidrovias que não são exploradas. Existe um regramento muito complexo para ser feito, talvez não existe o interesse, muitas vezes, porque não é só um governador ou um governo ou um estado que faz, na verdade é uma rede que se interessa, que deve se interessar pelo assunto e encampar algo de longo prazo, que geralmente não dá voto de 4 anos. Então existe um conflito entre interesses de curto prazo e necessidades de longo prazo, que o Brasil consegue avançar em algumas áreas, mas eu acho que estar numa política agrícola, isso é fundamental, porque a política agrícola brasileira ela tem um tripé: seguro rural, crédito rural e comercialização. Então, seguro rural, nós temos... Vamos começar pelo crédito, né? O crédito, que é o Plano Safra, que faz parte da política agrícola, ele avançou bastante. Então, a gente tem volumes maiores. Mas, assim, se você olhar as estatísticas do crédito rural, do Plano Safra, ela vem avançando sistematicamente. Então, essa parte do tripé da política agrícola brasileira, eu vejo um avanço importante, né? O setor privado tem uma importância significativa também nessa parte de crédito. Seguro rural, nós temos graves desafios. Região sul do Brasil geralmente é mais atingida por intempéries,
ela demanda mais seguro. Na região centro-oeste, demandamos menos porque o nosso clima é mais estável. Mas o melhor seguro rural do Brasil era se todos os nossos 5 milhões de produtores rurais aderissem. Se todo mundo aderisse, ele era barato e funcionava para todo mundo. Mas como só quem tem mais problema faz, ele acaba se tornando caro. Então, o professor Ozaki, eu esqueci o primeiro nome dele, que era professor da USP, agora está numa empresa de seguro rural, ele está criando uma nova modelagem de seguro rural baseado em clima. Então, assim, tem coisas novas vindo por aí que eu acho que está avançando. Comercialização, que era a política de garantia de preço mínimo, e outras, ela acabou entrando em desuso, porque isso é mais para pequenas produções. Então, avançou. Eu acho que faltava, Darius, o que você falou, é uma pergunta assim, muito sofisticada, porque se a gente colocasse infraestrutura dentro da política agrícola brasileira, eu acho que a gente teria dado um passo, isso deveria ter sido feito lá atrás, na década de 40, de 50, mas a gente teria dado um passo muito importante, porque eu acho que o agronegócio avançou, mas ele avançou sem estratégia de Estado. Eu acho que tem muitas coisas ainda que dariam para serem feitas se houvesse, como você sugeriu, porque eu acho que eu nunca tinha discutido isso dessa forma, colocar dentro da política agrícola determinadas coisas tais como infraestrutura, possibilidade de realização de logística multimodal, e o governo de alguma forma garantir isso ou colocar isso dentro das suas políticas de longo prazo, que aí se você olha para o plano safra, entra governo, sai governo, né, de direita e de esquerda, o plano safra vai aumentando. O recurso para a agricultura familiar dentro do plano safra vem aumentando. Por quê? Porque existe uma política agrícola consolidada. Então talvez, é uma excelente sugestão, inclusive, eu acho que não só poderia, mas talvez deveria dar a infraestrutura também na política agrícola brasileira. E aí, Eugênio? No fundo, você tem que ter um planejamento, né? De volta aqui para a questão do planejamento. Então, planejamento, você vai abrir uma nova fronteira, você tem que garantir que você vai ter energia elétrica chegando ali para os produtores terem acesso àquela energia elétrica para consumir aquela energia naquela área que até então não era usada, né, como área para produção de grãos, por exemplo. Você tem que ter acesso à água, você tem que ter acesso à chegada de insumos e saída dos produtos. Tudo isso tem que ser pensado. E principalmente quando você fala em infraestrutura, os projetos têm um prazo de implantação e de maturação longos. Para você construir uma estrada, para você construir uma ferrovia, para você construir um porto, demora, né? Não é um processo que acontece da noite para o dia. Você não coloca ali uma capacidade no estalar de dedos. Então, isso demanda um planejamento. Então, esse planejamento aqui é super importante para você ir unindo essas pecinhas desse grande quebra-cabeça e ter certeza que não tem um elo naquela cadeia que vai ser o grande gargalo. Porque senão você tem uma área muito eficiente, outra área muito eficiente, no meio tem um elo, qualquer que seja ele, como gargalo, e você trava tudo ali. Então você cria ali uma complexidade e perde competitividade nas outras parcelas daquele seu processo. Então, no fundo, é isso, é um planejamento, entendendo onde vão ser as áreas produtoras, como que você faz o escoamento de forma eficiente, como que você garante que você vai ter essa movimentação de chegada e saída de forma eficiente, até a ponta, que é o porto, que é uma estrutura que, no nosso caso, a gente está inserido e consegue ter investimentos para ajudar, mas, de novo, tem que ser um olhar na cadeia, né? Um olhar muito mais holístico, como um todo ali. Olha só, agora tem uma dica para você que acompanha o mercado imobiliário aqui em Rio Verde ou quer acompanhar mais de perto. A dica é o ADEME Informa. Esse é o programa que traz as novidades, as análises e as dicas essenciais para quem acompanha o mercado imobiliário aqui em Rio Verde e em toda a nossa região. Seja para investir, para morar, para empreender. No ADEME Informa você fica por dentro das tendências, das oportunidades e de tudo que movimenta o setor. Anote na sua agenda. Se é que já não está anotado, né? Tô aqui para te lembrar. Todo sábado, das 11 ao meio-dia, aqui na Rio Verde FM 100.9, a Rádio do Agro, você tem um encontro marcado com Fausto Caparelli e convidados no ADEME Informa, que, diga-se de passagem, Dares, nesse próximo sábado, uma edição especial Tecnoshow, né? Muita gente boa sendo entrevistada e, claro, o ADEME Informa também não poderia perder a oportunidade de estar numa vitrine tecnológica, né? Sim, que é a Tecnoshow. Com certeza. Então, anote na sua agenda, sábado, das 11 ao meio-dia, ADEME Informa. Participe, hein? Olha, nós vamos para o nosso último intervalo comercial aqui nessa edição do Boa Tarde, Produtor. Na sequência, a gente está de volta com as considerações finais dos nossos convidados. Portanto, fique conosco. Estamos de volta para o último bloco desta edição do Boa Tarde, Produtor, aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro.
Eu, Hugo Ataíde, juntamente com Dari Dias, estamos aqui, diretamente do pavilhão de imprensa do CTC, o Centro Tecnológico Comigo, onde está acontecendo a Tecnoshow Comigo 2026. E hoje falando sobre o nosso tema em pauta, os novos caminhos logísticos para o agro, como que o Porto do Açu pode ampliar a competitividade do Centro-Oeste, com os nossos convidados, o Eugênio Figueiredo, CEO do Porto do Açu, e Douglas Paranaíba, doutor em agronegócios. Bom, e sem delongas, o papo aqui tá bom, né, Dares? O papo aqui a gente poderia ficar o restante da feira aqui conversando, né? Você tem certeza que é o quarto bloco? Eu já não sei mais, já perdi aqui já. Bom, mas brincadeiras à parte, esse é o momento onde nós deixamos aqui os microfones da Rio Verde FM, do Boa Tarde, produtor, abertos para que vocês possam fazer as considerações finais. Vou começar aqui com o Dr. Douglas. Depois de tudo isso que a gente falou, doutor, qual é a sua mensagem final aqui nessa edição do Boa Tarde, produtor? Hugo, Dares, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer, Eugênio, bater esse papo aqui com você, aqui a Rádio Rio Verde FM. Veja, o que nós discutimos aqui são questões complexas, problemas complexos de um setor muito complexo. E nós falamos muito bem que o agro avançou e a infraestrutura ficou. Mas acabamos não podendo falar, mas teremos novas oportunidades. Teve uma outra coisa que ficou também, que não avançou tal como a infraestrutura, que foram os pequenos produtores rurais. Dos 5 milhões de propriedades rurais que nós temos no Brasil, menos de 10% representam mais de 90% desse valor. E nós temos 4,5 milhões de pequenas propriedades rurais que ainda não surfaram essa onda do agronegócio, que gera tanto desenvolvimento, tanta prosperidade, como é o caso aqui da Tecnoshow Comigo. O Sebrae aqui na Tecnoshow, ele também tem um simbolismo muito importante, que é mostrar que os pequenos negócios fazem parte desse processo. Então tem muita coisa que a gente precisa discutir ainda e avançar, tal como na logística, para os pequenos produtores rurais. E no Sebrae nós temos o privilégio, eu considero um privilégio hoje, de desenvolvermos soluções adaptadas a esses pequenos produtores rurais, desenvolver estratégias nacionais, muitas vezes, para que as nossas soluções cheguem a esses pequenos produtores. Então eu deixo aqui um convite, Hugo e Dares, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, busque o Sebrae, conheça um pouco do que nós temos lá de soluções do nosso portfólio para os pequenos produtores rurais que também fazem parte deste processo e que também precisam avançar, tal como todos os temas que nós falamos aqui. Muito obrigado. Um parceiro, né, atendendo a nossa convocação, já não é mais convite. Muito obrigado por estar conosco. Eugênio agora também passa a ser convocação, né? Porque depois da primeira vez já é de casa e sinta-se muita vontade a fazer as suas considerações finais aqui no nosso programa. Muito obrigado pelo convite, Dares, Hugo, obrigado, Douglas, ter tido a oportunidade de estar aqui debatendo com você e tendo essa aula também de vários pontos importantes, pontos de vista super interessantes, com números pertinentes para esse mercado, para essa indústria, que é muito eficiente, o agro nacional, a gente sabe disso, mas, de novo, temos aqui vários desafios, né, para colocar essa eficiência em outro nível, em outra escala. E parte delas é justamente a logística de levar a produção do interior do país para o consumidor final, onde quer que seja na China, seja na Europa, seja em outro lugar. Então, planejamento, a gente já falei aqui em algum momento, é super importante. Esse debate, essa proximidade entre os setores e um planejamento central é super importante para que isso aconteça. E o desenvolvimento dessa infraestrutura a priori e esse compromisso nessas parcerias que é super importante. Então, já é o segundo ano que eu tenho a oportunidade de estar aqui na Tecnoshow, conversando diretamente com cooperativas, com produtores, com associações. E é muito importante também mostrar, né, quem somos nós, que tipo de desenvolvimento de negócio que nós fazemos, como que a gente entende essas parcerias e como que a gente pode ser ali uma pecinha nesse quebra-cabeça para solucionar um pedacinho dessas questões para trazer mais eficiência, mais competitividade, porque a parte deles eles já fazem de forma magistral a eficiência, a tecnologia empregada na produção aqui é impressionante. Então é sempre um prazer estar aqui, é sempre um prazer poder conversar com vocês. Espero que ano que vem eu tenha a oportunidade de estar aqui na feira de novo e seja convidado para conversar um pouquinho aqui na Rádio Rio Verde FM com vocês e ter debate de alto nível como foi esse aqui. Muito obrigado. Nós que agradecemos, gente. E olha, Dares, que aula, viu? Só nos resta agradecer e nos despedirmos. Hugo, isso mesmo. Foi uma hora que passou rapidinho. Espero que você esteja acompanhando o programa na íntegra. Se você não acompanhou, volta depois e assista, porque vale muito a pena. Hoje, eu entendi particularmente, Hugo, que precisamos entender muito mais sobre geopolítica. Precisamos entender sobre
como investir e a maneira correta de investir. E principalmente, Eugênio, que é o que fica, que eu acredito que a gente tem que entender mais, parabéns pelo respeito com o cliente. Olha a questão da flexibilidade, que coisa mais interessante. E eu vou desafiar os dois, Dr. Douglas e Eugênio. Eu gostaria muito de participar de um workshop com vocês dois, mas os empresários da nossa região. O que vocês acham da ideia? Opa, lançado o desafio aqui na Tecnoshow, hein? Vamos amadurecer essa ideia, hein? Isso aí. É importante até mesmo porque para o produtor rural, para ele entender logística, e que logística não é custo, e que esse custo ele vai tirar na flexibilidade de um projeto com um porto privado. Enfim, ele vai primar pela qualidade, pelo atendimento, flexibilidade e, acima de tudo, o respeito com o cliente. Bom, acredito que seja mais ou menos por aí. Muito obrigada pela companhia de hoje, pela audiência. Parceiro, te espero amanhã, sexta-feira. Sexta-feira, Darcy. 10 de abril. 10 de abril, a gente volta. Ó, a feira ainda tem muita coisa, gente. Ó, tem os expositores, que é um show à parte, com muito conteúdo. Tem a programação de palestra, que diga-se de passagem, hoje, quinta-feira, às 15 horas, estarei lá no Auditório 1 para prestigiar a palestra do Mansueto Almeida. Fica o convite aqui para que vocês possam prestigiar também. E caminhar pela feira, fazer o network, a conexão, como bem diz o tema deste ano, o Agro Conecta. Então venha se conectar que ainda dá tempo. No mais, eu quero agradecer a você, nossa audiência extremamente qualificada, que nos honra muito mais do que somente com o seu tempo. Nos honra com a sua confiança e credibilidade diária depositada aqui no Boa Tarde, Produtor. Eu, Hugo Ataíde, fico por aqui, mas amanhã a gente está de volta aqui do pavilhão de imprensa da Tecnoshow comigo. A gente se vê aqui.